Olá, meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Eu duvido que você conheça esse animal. Aliás, acho que nunca ouviu falar. Ele tem um nome muito estranho. Aliás, ele é todo estranho, bem diferente. Ele tem pescoço de cavalo, casco de boi, rabo de burro e chifre de cervo. Que bicho é esse? Vamos ver. A história de sobrevivência desse animal é com certeza uma das histórias mais dramáticas do mundo em relação à existência de uma espécie. Esse animal é nativo da China. Em chinês é chamado de Sipu Xiang, que significa nenhum dos quatro. Isso referente à sua aparência. Uma mistura de 4 animais diferentes. E por que esse cervo é tão especial? E também por que ele tem o nome francês Cervo do Padre David? Em 1865, Armand David, um missionário francês, descobriu os cervos em um parque imperial de caça, o Parque Nanhai-Tzu, perto de Pequim. Os animais que estavam ali eram considerados os últimos sobreviventes da espécie. Esses cervos foram caçados até quase a extinção na China, durante o final do século XIX. Esta espécie de veado foi revelada pela primeira vez à ciência ocidental no ano de 1866, por Armand David, em francês Pere David, um missionário francês que trabalhava na China. Ele obteve as carcaças de um macho adulto e uma fêmea adulta, e também de um macho jovem, e os enviou para Paris, onde a espécie foi batizada por um biólogo francês de Cervo do Padre David. Eles foram salvos do desaparecimento pelos europeus que levaram alguns animais para a Europa, para zoológicos da França e Alemanha, e criaram esses bichos em cativeiro com grande sucesso em um parque chamado Parque Imperial de Caça. Mas para vocês verem como essa espécie passou por dificuldades, vejam o que aconteceu depois. No ano de 1894, uma inundação destruiu o parque e grande parte do rebanho foi morto. Os que sobreviveram foram caçados por cidadãos famintos durante a Revolução Boxer, no ano de 1900. No início do século XX, o nobre e político britânico Herbert Russell, 11º Duque de Bedford, adquiriu alguns cervos de Padre David do zoológico de Berlim e formou um grande rebanho em sua propriedade, na abadia de Woburn. Posteriormente, o Duque de Bedford reuniu a população reprodutora restante de 18 cervos em sua abadia na Europa e começou a aumentar a população. Durante a Segunda Guerra Mundial, o rebanho foi movido para outro local por causa do medo da extinção desses animais devido ao bombardeio. Na década de 1980, o bisneto do Duque, chamado Robin Russell, 14º Duque de Bedford, doou vários desses animais ao governo chinês para reintroduzir a espécie na natureza. Em 1985, cervos foram reintroduzidos no Parque Milu, em Pequim. Em 1986, um segundo grupo foi solto em um local ao norte de Changi, chamado de Reserva Natural da Feng Milu. Em 1997, a estimativa era que existiam 671 cervos na natureza na China. E a população desses cervos na China cresceu para 2.000 animais no ano de 2005. Apenas 3 animais, sendo um macho e 2 fêmeas, do zoológico de Berlim, contribuíram para a população atual, que é de mais de 5.000 cervos do Padre David. Todos os cervos vivos hoje descendem do rebanho original do 11º Duque de Bedford, e a população desses bichos está prosperando. O cervo do Padre David adulto atinge um comprimento total do corpo de 1,90 m a 2,20 m e cerca de 1,20 m de altura nas cernelhas, que são os ombros do animal.
Sua cauda mede entre 50 a 65 centímetros e realmente parece a de um burro, com pelos mais escuros na ponta. Seu peso é entre 135 a 200 quilos. Os machos possuem chifres. Os mais velhos têm chifres longos com várias pontas. Eles são usados para se protegerem dos predadores e para brigarem entre eles na época de reprodução, disputando as fêmeas. A cor dos pelos é marrom avermelhada durante a primavera e verão e vai mudando para o tom cinza mais opaco no inverno. Nessa época mais fria, crescem pelos mais lanosos e macios, que servem para proteção contra o frio. No pescoço e na garganta, eles têm uma quantidade maior de pelos, como se fosse uma juba. Também uma faixa preta fina nas costas, que se estende da nuca até o dorso. Seus cascos são grandes e abertos e emitem sons de estalidos, assim como acontece com as renas, isso quando o cervo corre ou caminha. Como é um animal semiaquático, passa várias horas do dia dentro d'água. Possivelmente esses cascos longos ajudam o animal a caminhar dentro d'água. É um bicho herbívoro, gosta de comer grama, capim, folhas e plantas aquáticas. O registro de vida mais longo de um desses cervos foi de 23 anos e 3 meses. Mas a vida média desses animais é de 18 anos. Possuem glândulas pré-orbitais perto dos olhos, que secretam uma substância com odor bem específico. Eles usam isso para demarcar seu território e para sinalizar quando estão no período reprodutivo, esfregando esse local em troncos e pedras, para que os cervos do bando sintam o odor. O período de gestação é de aproximadamente 9 meses. Os filhotes nascem nos meses de abril ou maio. Eles pesam perto de 11 quilos. Geralmente nasce um único filhote. Gêmeos são raros. Eles são conhecidos por se desenvolverem rapidamente após o nascimento. Devido a muitos anos de cativeiro, essa espécie perdeu alguns comportamentos naturais. Quando reintroduzida em seu habitat, esses cervos podem enfrentar problemas. Um desses problemas é a falta de resistência a parasitos, por exemplo, carrapatos. A infestação pode levá-los à morte. Outra situação é com os predadores. Os cervos perderam o instinto de fugir de alguns animais. Um estudo feito com cervos nascidos em cativeiro, usando sons de tigres rugindo e latido de cães, mostrou isso. Os cervos não tiveram reação de fuga ao ouvir os latidos. E, infelizmente, sabemos que muitos animais selvagens são mortos por cães domésticos no mundo todo. Mas, felizmente, ao ouvir o rugido do tigre, os cervos ficaram mais cautelosos, observando ao redor e com postura de fuga, mostrando assim que eles ainda retinham memórias ancestrais de seu antigo predador, o tigre. Vamos torcer para que essa espécie de cervo rara e bem diferentona não entre em extinção e que permaneça por muitos e muitos anos no nosso planeta. E é isso aí. Se você gostou de conhecer esse animal bem diferente, o cervo do Padre Davi, não se esqueça, hein? Deixe seu like, seus comentários, se inscreva no nosso canal Animal TV e fique atento, porque eu sempre vou trazer muitas novidades e curiosidades sobre a natureza para você. Tchau e até a próxima!